Abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 11. Êxodo capítulo 11. Hoje nós vamos ver como tema, o Wellington até adiantou aqui para nós, a primeira Páscoa. Nós vamos ver que a primeira Páscoa ela envolve duas coisas muito interessantes, que é livramento e juízo. Então o tema da pregação hoje é a primeira Páscoa, livramento e juízo. Pense em uma surpresa desagradável. Assim como uma onda gigante em um mar onde você está navegando calmamente e de repente uma onda gigante chega na sua frente, a qual você não consegue controlar ou mesmo se precaver. Assim aconteceu em dezembro de 2019. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, foi alertada sobre vários casos de pneumonia em uma comunidade, uma província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa ou tipo de coronavírus que não havia sido identificada antes dos seres humanos. Deixa eu passar aqui. Uma semana depois, no dia 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que havia identificado um novo tipo de coronavírus. Antes era uma suspeita, agora é uma certeza. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização conforme o Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. O termo pandemia se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. Não é a questão se ela é grave ou se ela não é muito grave, mas é a questão de se ela está se propagando globalmente. A designação reconhece que, no momento, existem surtos de Covid-19 em vários países e regiões do mundo. Isso em março de 2020. Esse é um evento que todo mundo sabe que aconteceu recente. Foi um evento que veio sem aviso, pegou o mundo inteiro de surpresa. O terror se espalhou pelo mundo, muitas pessoas até mesmo entraram em pânico, depressão, se tornaram pessoas ansiosas, com medo. O medo se espalhou de uma forma tal que muitas pessoas até se sentiam doentes, mesmo sem estarem doentes. Apesar de muitas pessoas terem perdido suas vidas em decorrência da Covid-19, felizmente, nem todas as casas tinham uma morte. Muitas pessoas morreram no mundo inteiro, mas felizmente nem toda casa tinha uma morte. Ainda assim, não trouxe alegria para ninguém. Mesmo não tendo na sua casa, pode não ter pessoas que morreram, mas você não conseguiu ficar feliz porque na sua casa não morreu alguém. Porque nós olhávamos ao redor e todo mundo aqui certamente conhece alguém que foi afetada ou que perdeu a sua vida em decorrência da Covid-19. Agora imagine um evento, diante disso que foi exposto aqui, imagine um evento que foi avisado com antecedência, onde aconteceu em uma única noite, no país mais poderoso do mundo, onde em quase todas as casas havia ao menos uma morte. Famílias acordando desesperadas, choro, tristeza, raiva por um lado, mas esse evento trouxe esperança para um pequeno povo. Hoje nós vamos ver o evento da primeira Páscoa. O que nós vamos ver hoje, a ideia do trecho, é que saber que Deus cumpre as suas promessas é lembrar que há um livramento prometido para o seu povo, mas também um justo juízo, um justo e impiedoso juízo para todos os incrédulos. Saber que Deus cumpre as suas promessas é lembrar que há um livramento prometido para o seu povo, mas também um justo e impiedoso juízo para todos os incrédulos.
Vamos ler, eu vou ler apenas Êxodo capítulo 11. Nós vamos trabalhar também em Êxodo 12 até o capítulo 30, até o versículo 36, mas eu vou ler apenas o 11, que o 11 é um resumo de tudo aquilo que ele vai abordar mais para frente. A palavra de Deus diz assim, Êxodo capítulo 11. O Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça a seu vizinho, e que toda mulher peça a sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: saiam daqui, você e todo o povo que o segue, e depois disso sairei. Enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas as maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, Pai, a sua palavra está aberta e lida diante de nós. Queremos pedir, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos, como um coração em boa terra, ouvir a sua palavra, colocá-la em prática, Senhor Deus, ao sairmos daqui. Pai, que nós não sejamos apenas ouvintes da sua palavra, mas sejamos praticantes. Ajuda-nos a ter um coração, Senhor Deus, quebrantado, reverente à sua palavra. Em tudo que for falado aqui, que o Senhor seja o único exaltado. E o Senhor me ajude, Deus, a não falar as minhas opiniões, mas falar apenas da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós passamos agora já pela história aqui já inicial do Êxodo, né? Depois de o faraó não reconhecer José, de ele escravizar o povo de Deus. Agora nós chegamos em um momento crucial da história do povo de Israel. Lembra de como tudo isso começou? Deus chama um pecador igual a Moisés. O seu povo está escravizado. Um rei prepotente está no poder. Ele desdenha de Deus, endurece o seu coração mesmo diante da ameaça de destruição que Deus estava falando que viria. Ele pagou para ver e agora chegamos em um momento onde Deus vai dar o golpe final no povo do Egito. Algumas coisas que nós veremos aqui, Deus revela em sua palavra e aponta para nós mesmos hoje como seu povo. A primeira coisa que nós precisamos entender, e vamos ver nesse trecho aqui, para frente, isso. Aí. Nada é para sempre. Nesse mundo, nada é para sempre. Deus vai fazer um resumo nesse capítulo, como nós lemos aqui no capítulo 11, do que ele vai apresentar mais à frente com detalhes. Lembrando que Moisés aqui ainda está na presença de Faraó. Nós vimos lá no finalzinho do capítulo 10, que Faraó manda que Moisés saia da frente dele, e ele disse que nunca mais ele vai ver o rosto de Faraó, né? Então, nesse capítulo 11 aqui, Moisés ainda está na presença de Faraó. É tanto que nós vamos ver que apenas no versículo 8 é que Moisés vai sair enfurecido da presença de Faraó. Então, aqui ele ainda está na presença de Faraó. O trecho anterior termina com Moisés diante daquela ameaça de Faraó.
Moisés, no entanto, ainda tinha algo a trazer para Faraó e para o seu povo. Não tinha encerrado ali. Ele termina lá no versículo 29 do capítulo 10. Ele diz assim: Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Foi a resposta que Moisés deu a Faraó. No entanto, ele ainda tinha algo a falar para Faraó. Versículo 1 mostra que Moisés, começa mostrando que Deus deu uma ordem a Moisés para uma preparação, certo? Deus então já tinha preparado Moisés para algo que ele iria fazer. E o trecho ele diz assim: o Senhor disse a Moisés. Isso aqui nós pressupomos pelo o contexto de que Deus tinha dado essa ordem a Moisés antes da conversa com Faraó. Isso aqui não foi imediatamente assim que Moisés estava ali na presença de Faraó e Deus falando com Faraó, falando com Moisés, até porque Faraó manda que Moisés saia da presença dele. Então Deus já tinha dado uma ordem e Deus já tinha dito para Moisés: ó, Faraó não vai obedecer a saída logo do povo. Ainda você então vai ter uma última ordem para dar para ele. Então Deus já tinha preparado Moisés para isso. E Deus diz para Moisés no versículo 1 do capítulo 11: o Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Então ele deixará sair daqui. Essa palavra hebraica, praga, aqui, essa palavra, ela é diferente, difere um pouco das outras palavras quando é geralmente trazida como praga. Essa palavra aqui no hebraico ela é uma palavra nega, é o nome hebraico, nega. Ela traz uma ideia de um golpe, ou um impacto forte. Sabe aquele, como se fosse um soco no pé do estômago aqui? Não sei quem já teve esse desprazer de levar um soco no estômago, que é muito algo que você vai ficar sem fôlego, né? O pessoal aí que gosta de artes marciais ou que, sei lá, já levou alguma queda desse tipo, ou uma pancada mesmo, um soco jogando futebol mesmo, né? No pé da barriga ou no estômago, sabe quando você pega uma pancada despreparado. É mais ou menos essa ideia. Deus está dizendo que vai trazer mais um golpe sobre Faraó e o povo do Egito. Alguns estudiosos judeus, quando eles vão se referir às pragas do Egito, em escritos judaicos, eles se referem como golpes mesmo. Tá? Nós vamos encontrar algumas palavras quando eles vão falar os 10 golpes. Alguns deles falam de 11, né? Porque eles fazem distinção quando, na questão de quando Moisés lança lá a serpente diante do povo, né, que ela o cajado que ele se torna serpente, eles entendem ali como se fosse um desdenho, né, então é uma praga, seria envergonhar um dos deuses do Egito. Mas nós vamos ver que de fato é 10, né, quando vai distinguir mesmo aquilo que Deus traz sobre o povo do Egito, são 10 golpes ou 10 sinais e maravilhas. E também, em muitos momentos, Deus vai se referir a essas pragas como sinais ou maravilhas. Então eles entendem, eles olham essas pragas que nós conhecemos, as 10 pragas do Egito, como golpes ou algo forte para trazer sobre aquele povo impiedoso. Deus já tinha então antecipado para Moisés aquilo que ele iria fazer, um último golpe que ele iria trazer sobre aquele povo impiedoso. O trecho então desse capítulo 11, ele tem 2 recados específicos. O primeiro recado é para o povo de Deus. Ele tem um recado que se volta para o povo de Deus, e o segundo recado é para o povo, é o faraó e o povo egípcio. Veja os versículos 2 e 3, que Deus ele diz assim, ó: fale então aos ouvidos do povo. Ele então vai dizer: fale então para os ouvidos do povo. E aí no versículo 3, e o Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios, além do próprio Moisés, que era homem famoso na terra do Egito, aos olhos do povo, dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Então aqui, primeiro recado que Deus ia trazer era para o povo, a preparação para a Páscoa, né? A preparação daquilo que ele iria se chamar de Páscoa daqui para frente. O segundo recado, nos versículos 4 a 6, ele é voltado para Faraó e o povo do Egito. Ele diz assim, Deus ele deixa muito claro o que ele vai fazer. Ele não esconde para Faraó. Lembra que nós falamos da Covid, que pegou o mundo inteiro de surpresa? Quantas pessoas morreram, quantas pessoas passaram por dificuldades, momentos difíceis mesmo em hospitais. O nosso próprio pastor aqui, né, passou por um momento muito difícil, internado dias e dias na UTI.
Nenhum de nós esperávamos isso. Eu que o diga, eu com o pastor Timóteo, nós estávamos preparados para termos semanas de reunião na semana seguinte, mas de repente o pastor Timóteo ficou doente de uma forma tal, precisou ser internado. Surpresa, desagradável. Aqui não. Deus não faz questão de esconder para Faraó e o povo que ele vai fazer. Ele deixa muito claro e de forma até mesmo dura. Ele diz, perto da meia-noite, versículo 4, passarei pelo Egito, pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe farinha e todo o primogênito dos animais. Toda casa teria alguém morto naquela noite, exceto um povo que Deus ia proteger. Toda casa teria, imagina só, no mundo inteiro hoje, imagina pegar a maior potência mundial e Deus chegar para o presidente daquela potência através de alguém e dizer assim, ó, hoje, meia-noite, vai passar aqui, Deus vai passar no seu país e em toda casa vai ter alguém morto. Deus não faz questão de esconder isso. E ele diz ainda, ele termina assim, morrerá desde o primogênito do faraó que se assenta no trono até o primogênito da escrava que moe a farinha e todo o primogênito dos animais. Versículo 6. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Olha só essa ameaça que Deus está trazendo para o povo do Egito. Deus então começa a mostrar, primeiro, duas coisas aqui que Deus vai mostrar também. Para o seu povo, o sofrimento do povo vai ter um fim. Por isso que nós vamos ver aqui, nada é para sempre. Deus havia prometido que o sofrimento do povo teria um fim, e esse fim está chegando aqui, pelo menos o sofrimento de escravidão do Egito. Depois também Deus iria mostrar que o coração duro de Faraó estava chegando ao fim. Aquele coração daquele homem prepotente, duro, ele estava prestes a parar de bater, e de uma forma terrível. Deus estava então mostrando que tanto aquele sofrimento do seu povo, quanto o coração duro daquele homem chegaria ao fim. Não há sofrimento eterno, nem coração prepotente que dure para sempre. Todos os servos de Deus que passaram os piores tipos de sofrimento em toda a história, hoje desfrutam do gozo de estarem na presença do grande Deus. Todos aqueles mártires da história, os próprios apóstolos que estavam ali com Cristo e que morreram, exceto João, que morreu de velhice na ilha de Patmos. Todos aqueles que foram escrachados, crucificados mesmo, até como Pedro, né, e muitos outros, que sofreram de forma terríveis. Hoje eles desfrutam do gozo na presença de Cristo. Assim como todo prepotente pecador, contumaz, que não se dobram diante de Deus e confiaram e confiam na sua própria força, hoje estão sofrendo um sofrimento que durará eternamente. Todos aqueles ditadores que achavam que podiam dominar sobre um povo, todos aqueles ricos, prepotentes, que achavam que sua riqueza poderia trazer algo. E aqui eu não estou dizendo que riqueza é um problema. Estou dizendo que aqueles que confiaram em suas riquezas, em seus poderes, suas posses, em sua sabedoria, os filósofos que confiaram em suas sabedorias, todos aqueles que não confiaram em Cristo hoje estão sofrendo um sofrimento que dura eternamente. Antes de tratar desses dois assuntos mais a fundo, nós vamos tratar de livramento e juízo. Nós vamos atentar a uma outra coisa que fica claro também no trecho. Uma outra coisa que fica clara aqui é que Deus é detalhista em cumprir as suas promessas. Deus é detalhista em cumprir tudo aquilo que ele promete. Quando nós chegamos no capítulo 12, nós vemos que Deus deixa descrito como o povo deve fazer para ser distinto durante aquele último ataque. Ora, diante de uma ameaça que Deus está trazendo, uma ameaça que ele vai cumprir, de que ele vai trazer juízo e que ele vai trazer livramento, como é que ele vai livrar então? Como é que ele vai saber distinguir isso? Obviamente que Deus era soberano, Deus era onisciente, ele conhecia tudo, mas ele coloca um meio para que haja uma distinção, para que fique claro que ele está distinguindo o seu povo do povo do Egito. E ele vai detalhar isso de maneira clara. Primeiro, nós vemos que a descrição do versículo, nós vamos desse trecho aí, de como a instituição da Páscoa deveria ser feita, algumas coisas vão se repetir de modo bem claro quando você vai lendo o trecho.
Uma coisa que Deus manda que precisa ser feita é a escolha de um cordeiro sem defeito. Ele diz: vocês vão escolher um cordeiro, e vai repetindo isso, e esse cordeiro precisa ser sem defeito. Especificamente está no versículo 5. Quando nós chegamos no versículo 6, vai haver um tempo específico para acontecer algo também que ele vai dizer aqui, na parte B do versículo, que é o sacrifício do cordeiro. Esse cordeiro vai ser sacrificado. Depois, eles passarão o sangue na viga da porta, ou seja, nessa partezinha que ela cobre a porta, eles precisarão passar sangue lá. E ele vai repetir diversas vezes a importância do sangue nesse momento. A importância do sangue derramado, a viga vai precisar ser pintada, né, de sangue, digamos assim. E eles vão ser distintos por esse sinal que Deus coloca na porta. E eles deverão, então, comer o cordeiro. É a Páscoa, né, ali que eles vão ser instituídos. Deus disse detalhadamente para o povo o que deveria ser feito. Diferente das outras pragas, nesse momento, Deus não se dirigiu apenas ao Egito, mas há uma clara recomendação para que o seu povo esteja envolvido nesse grande finale, né, que Deus vai trazer aqui. Que ele vai fazer ali no Egito. Lembra que quando nas outras pragas, simplesmente Deus dizia para Moisés ir lá falar com o faraó, ou simplesmente ele mandava Moisés executar a praga e o povo não estava envolvido diretamente. Nesse último aqui, Deus se dirige ao povo e Deus dá a instrução ao povo para ser distinto de tudo aquilo que estava acontecendo ali, que ia acontecer no Egito. No versículo 11, Deus diz, inclusive, que o povo deve estar preparado para uma iminente saída do Egito. É interessante, né, o que Deus diz aqui. Até eu vou ler esse versículo 11. Olha o que ele diz assim, ó. E assim que vocês comerem, e assim vocês devem comê-lo, já prontos para viajar com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Deus está dizendo para o povo, é iminente que vocês vão sair. Daqui a pouco, vai ser algo rápido. Esse é o último sinal. Vocês têm que estar preparados. Não é tipo assim, eu estou comendo e quando Deus mandar eu vou me preparar. Deus já está dizendo assim, é como se nós estivéssemos hoje, rapaz, calça o sapato, se arruma, deixa a mala pronta porque vocês vão sair. Não vai deixar para arrumar as malas na hora de sair, né? Já deixa as malas tudo prontas porque vocês vão viajar, vocês vão sair daqui. Os versículos 12 e 13, algo também interessante que nós vemos aqui. Deus estará ativamente envolvido nesse evento. Não é algo que vai acontecer à parte de Deus. Veja só os versículos 12 e 13, como é que é descrito aqui Deus. Ele diz assim, ó, naquela noite passarei, é o próprio Deus que vai passar no meio do Egito, pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todo primogênito, tanto na terra do Egito, tanto os primogênitos da terra do Egito, tanto as pessoas como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. A ideia de que muitas pessoas passam de um Deus bonzinho, né, de um Deus que é só amor, ela é desfeita nesse trecho aqui. Deus, ele é um Deus amoroso, sim, mas ele, quando precisa executar juízo, ele é um Deus que executa juízo sem piedade. Ele mesmo diz aqui, eu matarei, Deus diz assim, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos. A morte daqueles primogênitos, desde o bebezinho menor até o primogênito maior, que já existia primogênito adulto ali, certamente, desde dos bebezinhos até os bebezinhos de animais, foi Deus que fez. Deus está totalmente envolvido, e ele diz, eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E ele diz assim, eu sou o Senhor. Aqui é a única vez que Deus deixa claro que, de fato, ele está preocupado em executar juízo contra os deuses do Egito. Ele fala, né, ali que vai executar juízo contra Faraó e contra o povo do Egito, mas aqui ele deixa claro que ele vai executar juízo contra os deuses, ele vai humilhar aqueles falsos deuses do Egito. Faraó e o povo do Egito tinham lá o Deus da vida, o Deus da fertilidade, o Deus Sol, né? E Deus está dizendo assim, vai mostrar para eles, o único Deus capaz de trazer vida e morte é Ele. E ele diz, eu sou o Senhor. Ele não é um Senhor, ele é o Senhor, o único Deus Yahvé, e ele vai mostrar isso. E aí Deus diz aqui no versículo 13 ainda, o sangue será por um sinal, para indicar que as casas que vocês se encontram,
Quando vi o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre você praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. É Deus, mais uma vez, passando e fazendo distinção do seu povo. A instituição da Páscoa, como falei anteriormente, envolverá dois lados da mesma moeda. O povo de Deus vai ser livre, vai ser tido com o livramento, vai ser alcançado com o livramento. E os ímpios, que eles vão sofrer juízo e condenação. Essa palavra Páscoa, ou Passat, no hebraico, ela tem justamente a ideia de passar por cima. Justamente essa ideia. Deus vai passar ali, executar juízo, e quando ele vê o sangue na porta, ele passa por cima. Até eu acho que o inglês ele pega melhor a ideia, né? Pass over, né? Passar por cima. Exatamente essa ideia de que Deus ele vai fazer distinção. Ele passa por cima das casas e ele faz distinção do seu povo. É exatamente essa a ideia. Então a primeiro desses que nós vamos ver aqui, que a Páscoa ela envolve dois lados da mesma moeda: livramento para o povo de Deus e juízo e condenação eterna para os ímpios. Nós vamos ver então o primeiro. Primeira coisa que nós vamos ver aqui que Deus faz de forma prática na Páscoa é um livramento gracioso. Está aparecendo aqui? Não? Livramento gracioso. Essa é a primeira coisa que nós vamos ver. Deus, então, vai trazer ali, nós vamos ver, nos versículos 21 ao 28, do capítulo 12, Deus trazendo o livramento para o seu povo. Aquilo que Deus tinha dado a ordem para o povo fazer, de modo muito claro, né, para a preparação da Páscoa, agora vai se tornar prático aqui. Moisés chamou então todos os anciãos e ele mandou que os anciãos começassem então a preparar o povo, né, do jeito que Deus tinha dito. E eles vão dizer aí no versículo 21, que ele vai falar, matar os animais para celebrarem a Páscoa. Então vai começar a repetir diversas vezes essa ideia do sangue, essa ideia do cordeiro, essa ideia de Deus estar envolvido diretamente nesse trabalho de livrar o seu povo. O momento da execução chegou. O povo começa a fazer o que Deus diz. No versículo 23, Deus reforça aquilo que foi dito durante as instruções anteriores. Veja o versículo 23. Porque o Senhor passará para matar os egípcios, quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Aí é a imagem, né? Mais ou menos como eles deveriam fazer. Não sei se dá para ver, mas é um homem pegando o isopo, né? Que era uma planta, e passando lá do lado na viga com sangue do cordeiro morto. Nós vemos algo interessante de Deus livrar o seu povo. Primeiro, Deus é quem dá as ordens. Ele que dita as ordens como é que deve ser feito. Não era o sacrifício do jeito do povo. Não era o povo que dizia como é que ele queria ser livre. Não é, lembra que a gente viu lá a síndrome de Faraó? O que era a síndrome de Faraó? Quem lembra? Diz, Pedro. Ele queria fazer só as coisas do jeito dele. Era essa... Lembra que ele queria dizer assim, Faraó, ô Moisés, vocês vão. Mas vai só até um certo caminho. Ô Moisés, vocês vão. Mas leva só as mulheres e as crianças. Ô Moisés, vocês vão, mas deixa os animais aqui. Sempre tinham mais. E Deus está dizendo para o povo também. Assim como era com Faraó, na salvação também, no livramento do povo, a coisa é ditada por Deus. É Deus quem diz como é que eles vão ser livres. As diretrizes também são perfeitas. Deus diz com detalhes exatamente como é que deve ser feito. As diretrizes, um cordeiro desse modelo, um animal macho, sem defeito, assim. Vocês vão fazer desse jeito, no dia tal, do jeito tal. As diretrizes são perfeitas. Esse é o único meio de o seu povo ser livre. Não existia outro meio naquele momento de o povo ser livre. Só existia um meio. Se o povo de Deus, mesmo estando lá no meio do povo dele, não tivesse lá a ombreirazinha pintada, eles seriam mortos, porque foi do jeito que Deus disse. E outra coisa também que nós estamos vendo aqui, assim como Deus está ativo na condenação
daquele povo, Deus também está totalmente ativo no livramento do seu povo. Isso nos remete, assim como o Wellington falou naquela hora no louvor, nos remete ao Cordeiro de Deus, que veio muito tempo depois desse evento. João, no capítulo 1, versículo 29, quando ele está apresentando Jesus, a esperança de que ele já daqui a pouco está chegando, ele vai se referir a Jesus como o Cordeiro de Deus. Ele diz, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, e ele diz, e João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era uma linguagem que todo aquele povo que ele estava conhecia. Cordeiro apontaria diretamente para o Antigo Testamento. Sacrifício, Cordeiro de Deus que tira ou que expia o pecado do mundo, o Cordeiro era exatamente para tirar a culpa do povo aqui. Porque o que diferenciava o povo de Deus do povo do Egito era exatamente o sacrifício do Cordeiro naquele momento. Então João ele remete ao Antigo Testamento, antes mesmo de o povo saber quem era Jesus, ele já remete Jesus como o Cordeiro. Outra coisa também interessante é que Pedro, 1 Pedro capítulo 1, os versículos 18 ao 20, Pedro ele vai dizer assim, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil, que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês. Cordeiro sem defeito e sem mácula. Eles iam lembrar logo de onde? Do Êxodo, claramente. Isso aqui eram irmãos que estavam dispersos, na dispersão. Aqueles que estavam fugindo da perseguição, eles estavam em todos os lugares. E Pedro escreve para eles, vocês foram comprados por um cordeiro sem defeito, pelo sangue de Cristo. Como? Ele faz referência ao cordeiro lá no Antigo Testamento. E olha só que interessante o que Pedro diz aí, ó. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês. Antes mesmo de Deus mandar sacrificar o cordeiro no Egito, ele já havia planejado o sacrifício do nosso cordeiro pascal, Cristo. Cristo não foi sacrificado de surpresa. Deus, em seu plano eterno, já tinha feito todo o plano perfeito para que nós pudéssemos ter essa oferta de salvação disponíveis a nós. Deus novamente ativo no processo inteiro. Ele decidindo salvar pecadores. Ele providenciando o sacrifício. Ele sacrificando e levando a culpa do seu povo sobre Cristo. Outro texto também, em Atos capítulo 20, 28, Paulo, quando está se despedindo ali dos presbíteros em Éfeso, quando ele vai encorajar os presbíteros a cuidarem do povo de Deus, ele faz essa referência e Paulo ele diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho qual o Espírito Santo os colocou como os bispos ou pastores para pastorearem a igreja de Deus, a qual comprou com seu próprio sangue. O preço do povo de Deus foi o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Assim como o preço do povo de Deus no Antigo Testamento foi a representação daquele Cordeiro, o sangue derramado. Hoje, a oferta disponível, esse grande livramento que Deus dá da condenação eterna, só está disponível por um meio, o sacrifício de Cristo na cruz. Não existe outro meio, assim como não existia um meio lá no Egito de salvação, só existe hoje um meio também de salvação, Cristo. Você pode ter o que você tiver, você pode ser bonzinho, você pode achar que você faz oferta, você pode achar que você tem dinheiro, você pode achar que você tem inteligência suficiente, só há um meio de ser salvo, e é Cristo. Todo prepotente, assim como o Faraó, que não se rendeu a Cristo, que não se render a Cristo ainda hoje, ele vai um dia se encontrar diante desse Cordeiro também, irado, que condena. Mas todo aquele que se dobrar diante de Deus, com seu coração quebrantado, sem nenhuma outra saída, ele vai ter essa oferta disponível de salvação. John Goodgay, comentando essa
essa passagem, ele diz: o sangue marca você como alguém que, por meio do que Cristo fez, pertence ao povo de Deus, pertence ao povo que Deus já reivindicou como seu e que reconheceu essa posição. O sangue de Cristo é que nos faz ter esse reconhecimento de ser povo de Deus. É por causa de Cristo. É somente por causa dele que nós sabemos que somos povo de Deus. Você é povo de Deus por quê? Porque eu sou da Igreja Bíblica do Eusébio. Errado. Você é povo de Deus por quê? Porque eu estou seguindo a Cristo, né, pastor? Porque eu estou lendo a Bíblia, porque eu estou orando. Errado. Você é povo de Deus porque Cristo derramou o sangue por você. Ele pagou o preço completo por você e por isso nós temos o privilégio de em Cristo termos esse livramento gracioso. Deus providenciou o sacrifício necessário para a nossa libertação. O povo do Egito estava olhando para frente, esperando a sua libertação completa do jugo do Egito. Nós olhamos para trás, contemplando o sacrifício que Cristo fez em nosso favor na cruz. O sangue de Cristo, nosso Cordeiro Pascal, derramado na cruz, é a segurança que temos da nossa libertação eterna e a paz com Cristo. Eles olhavam para frente esperando a libertação. Nós olhamos para trás, contemplando a libertação completa que tivemos em Cristo. No entanto, como eu falei, assim como antes, esse sacrifício tem dois lados da moeda. O livramento gracioso que Cristo permite à humanidade abraçar em fé. Essa confiança que podemos ter em Cristo como nosso libertador e salvador. Agora nós vamos ver também o segundo lado da moeda. Existe um segundo lado da moeda, que é um juízo impiedoso de Deus. Saber que Deus cumpre as suas promessas é lembrar que há um livramento prometido para o seu povo, mas um justo e impiedoso juízo para todos os incrédulos. Deus, versículo 29, nós vamos ver isso. Ele mesmo, Deus, ele mesmo, executou o juízo prometido àquele povo. Veja o versículo 29 aí do capítulo 12. Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava no trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Deus executou o juízo como prometido. Deus executou o juízo como ele prometeu. Deus cumpriu a sua promessa que ele tinha feito lá em Êxodo capítulo 4, versículos 22 e 23. Volte um pouquinho lá em Êxodo capítulo 4, veja o que Deus disse lá. Olha só que interessante. Êxodo 4, versículos 22 ao 23, quando Deus estava convencendo o Faraó a libertar o seu povo, ele diz assim: diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você, deixe o meu filho ir para que me adore, mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que matarei o seu filho primogênito. Faraó poderia ter esquecido dessa promessa aqui que Deus tinha feito, mas Deus não esqueceu. Deus executou o juízo. Deus livrou o seu filho primogênito. Como ele tinha prometido, lá no versículo 7, como nós vemos no capítulo 11, ele diz: porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Estava havendo terror em todo o Egito. Imagina o terror em todo aquele país, aquela nação. Mas existia um povo pequeno, que nem um cachorro estava fazendo barulho naquela noite. Eles nem sabiam o que estava acontecendo, estavam dormindo tão tranquilo, e enquanto o Egito inteiro estava em terror. Morte em todo o Egito e Deus livrando o seu povo. Os versículos 31 ao 33. Faraó então agora precisa reconhecer que há um só Deus e que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele diz nos versículos 31 ao 33. Naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhe disse: levante-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel, vão e adorem ao Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas, o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoem a mim também. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra, o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. Olha como o Faraó está dizendo agora: vocês vão sair como vocês disseram.
Não é mais como eu quero. Ele precisa reconhecer agora, se dobrar, que só há um Deus que tem poder sobre a vida e sobre a morte. O Deus de Israel, Yahvé, o Todo-Poderoso. E ele está dizendo, saiam, vão adorar a Deus como vocês disseram. Os falsos deuses do Egito estavam humilhados. Deus é o autor da vida. Deus é aquele que dá vida e que tira, e eles precisavam reconhecer isso. Os prepotentes que confiam no seu próprio braço não reconhecem Deus como soberano Salvador e vivem como se o amanhã estivesse no seu controle. Um dia estes esbarrarão no juízo de Deus. Todos aqueles prepotentes que confiam no seu próprio braço, achando que amanhã eu posso decidir a minha salvação. Amanhã eu posso decidir se eu vou ser salvo. Um dia, vai chegar um dia, que eles vão esbarrar no juízo de Deus. É como se uma pessoa estivesse dirigindo de forma imprudente um carro sem freio. E ele pode parar numa oficina, mas ele está dizendo assim, não, eu estou conseguindo ir de boa, daqui a pouco eu vou parar em algum lugar. Eu estou conseguindo, já falta só 10 quilômetros para chegar em casa, eu vou continuar aqui. Estão vivendo a sua vida desenfreada, até que chega um momento em que, sem freio, eles batem de frente com uma carreta. Essa é a ideia de todos aqueles prepotentes que não se rendem a Deus. Um dia eles vão esbarrar de forma destruidora diante do justo juízo de Deus. Não há nem um lugar seguro fora de Cristo. As pessoas, o mundo todo pode confiar no que quiser, mas não há nenhum lugar seguro fora de Cristo. Fora de Cristo, a condenação, o juízo de Deus vai vir sobre esse mundo e sobre todos aqueles que não confiam nele. Tim Chester, ele diz algo interessante ao comentar esse trecho. Ele diz assim, o único lugar seguro no Egito era Gósen, onde moravam os israelitas. Quando veio a escuridão, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. E o único lugar seguro no julgamento vindouro será em Cristo. O verdadeiro lado do povo de Deus, afinal, Cristo já absolveu as pragas do julgamento divino. Só há um lugar seguro nesse mundo, no julgamento de Cristo. Tanto nesse quanto no vindouro, nesse mundo quanto no vindouro, é em Cristo. Fora dele, em qualquer lugar que você estiver segurando, você vai perecer eternamente. Nós não podemos e nem devemos enganar a quem está longe de Cristo. Não adianta eu chegar para você e dizer assim, meu irmão, Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer prosperar nessa terra, quando você está vivendo de modo ímpio longe de Deus. Esses falsos mestres que estão aí nessas falsas igrejas, pregando falsos ensinos para pessoas que estão longe de Cristo, eles também um dia vão esbarrar diante do juízo de Deus. Muitos deles provavelmente não são salvos. Estão enganando, é cego guiando cego. Nós, como povo de Deus, e isso não é prepotência, não é nós estamos dizendo que nós somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, nós estamos reconhecendo que somos necessitados. E só há um meio de nós acharmos salvação, que é Cristo. Nós, como povo de Deus, precisamos alertar os perdidos sobre esse julgamento vindouro. E nós precisamos dizer com todas as letras, Deus não vai ter pena de ninguém. Ele é amoroso, totalmente amoroso, e salva pela graça de Deus, como nós vimos hoje na EBD. Ele salvando um pecador. No último momento ali da vida de Cristo nessa terra, ele sofrendo, padecendo, ele estava salvando pecador. E ele ainda salva pecadores hoje pela graça. Mas também, ele é o justo juiz. E ele vai fazer valer esse título de justo juiz. Assim como ele fala lá no Salmo 7, versículo 11, que ele é o justo juiz. Assim como Paulo também vai falar para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que o Senhor, justo juiz, irá dar a coroa de glória para aqueles que se manterem firmes até o final. Esse justo juiz, ele vai exercer o juízo completamente sobre os ímpios. Não vai existir nenhum ímpio que não vai receber a sua justa condenação e passar a eternidade no inferno. Billy Graham disse algo interessante também a esse respeito.
ele diz assim: o inferno existe e ele está no final de uma vida sem Cristo. A vida sem Cristo, no final dela tem o inferno. E o inferno, ele não é passageiro. Jesus deixou muito claro esse ensinamento. Vai ser um sofrimento eterno. Saber que Deus cumpre suas promessas é lembrar que há um livramento prometido para o seu povo, mas um justo e impiedoso juízo para todos os incrédulos. Em conclusão, meus irmãos, olhando essa primeira Páscoa que foi instituída, nós muitas vezes olhamos a Páscoa como algo romântico. A Páscoa é um evento maravilhoso que nós devemos sim celebrar. O mundo celebra a Páscoa olhando para um coelho, chocolate e coisas do tipo. Mas nós estamos vendo que a Páscoa, para a ótica cristã, ela envolve muitas vezes um gosto amargo também. Cristo precisou sofrer. Cristo foi esmagado na cruz para que nós pudéssemos viver a paz que temos nesse mundo. Ele, o Cordeiro, foi esmagado. A nossa Páscoa, o Cordeiro Pascual, ele foi esmagado. Não é aquele coelhinho trazendo chocolate bonitinho, não. É Cristo mesmo, sendo esmagado pelos meus e os seus pecados. E se ele sofreu para salvar pecadores, ele também tem o poder de condenar aqueles que não se dobrarem diante dele. Houve uma nova Páscoa onde o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue em nosso resgate. Pecadores como nós, que não tínhamos como ser salvos, ele derramou o seu sangue em nosso resgate. Esse fato nos dá esperança como filhos de Deus. Mas em Cristo todos os incrédulos serão condenados. Essa moeda tem duas faces. E as duas faces elas nunca vão deixar de existir. A pergunta é, o principal é, no seu encontro com Cristo, em qual dessas situações você vai estar? Em qual lado da moeda você estará no grande dia? Todos irão um dia estar presente diante do Cordeiro de Deus. O Cordeiro irá se manifestar com ira para condenar aqueles que não se dobraram diante dele. Mas ele também estará conosco, nós estaremos também com ele presencialmente, ceando, assim como o povo fazia, de forma gloriosa, contemplando o nosso Salvador, que nos salvou por sua maravilhosa graça. Nós pecadores que não tínhamos como nos salvar, ele nos salvou e nós estaremos diante dele, gozando a alegria de estar eternamente com Cristo. Em qual lado da moeda você está hoje? E onde você vai estar no dia do grande encontro com o Cordeiro de Deus? E eu quero terminar com duas aplicações. Primeiro, lembre-se, tudo findará nesse mundo, tudo. Sua vida hoje pode ser o último dia. Que é isso, pastor? Você está querendo me aterrorizar? De modo nenhum, eu estou trazendo você para a realidade. Estávamos falando agora mais cedo de um irmão lá da Filadélfia, que foi assassinado brutalmente essa semana lá em Fortaleza. Como segurança, um homem chegou para nem assaltar, nem foi assaltar. Simplesmente puxou uma arma e deu um tiro a queima-roupa na cabeça dele. É duro essa história? É duro. Mas ele hoje, ele está gozando da presença de Cristo. Não é o modo como você termina a sua carreira aqui. Não é o modo como você morre aqui. Mas é o modo como você decidiu colocar a sua vida diante de Deus. A sua vida hoje está como diante de Deus? Deus, ao olhar para você, a ira dele está diante de você? Está apontada para você ou ele olha para você como um filho amado? Que independente se você morrer hoje de uma forma mais cruel ou simplesmente morrer dormindo, você vai estar na presença dele. Não é como nossa vida acaba aqui, mas é o que nós fizemos com a nossa vida aqui. Tudo findará nesse mundo, lembre-se disso. E pode ser hoje que vai findar tudo nesse mundo. Qual é o seu sentimento em relação a isso? O seu sentimento é de descanso por saber que você pode a qualquer momento encontrar com Cristo? Ou o seu sentimento é de medo por não saber para onde você vai após morrer? Qual é o seu sentimento hoje? Isso é a primeira coisa que você precisa resolver na sua vida. E a segunda coisa é que há um lugar seguro
para todo o povo de Deus. Se você colocou a sua confiança em Jesus, se você tem Cristo como seu Salvador, saiba que há um lugar seguro para você. O sacrifício de Cristo nos permite que estejamos em paz. Mas essa paz não é uma ausência, não é ausência de conflito. Não, longe disso. Jesus ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E ele mesmo disse, em João 14, 27, Jesus, ali fazendo o seu discurso, né, diante dos discípulos, ele diz assim, deixo com vocês a paz minha paz eu lhes dou. E não lhes dou como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. O que Jesus estava dizendo é, eu dou a paz a vocês, mas não é essa paz que o mundo dá aí. A paz que Jesus dá é uma paz que transcende todo esse mundo. O mundo dá paz, coloca paz diante do povo com ausência de guerra. Não vai mais ter conflito. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que a paz dele transcende todo esse mundo. E a segunda coisa é, nós não temos uma ausência de conflito. Essa paz não é ausência de conflito, mas é a ausência de condenação. Romanos capítulo 5, Paulo, quando vai falar da justificação, ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que temos diante de Deus é por causa de Cristo. Cristo olha para nós como filhos de Deus hoje, ele não vê a ira sobre nós. Porque Cristo pagou o preço que nós teríamos que pagar e não conseguiríamos. Deus olha para nós hoje e ele vai ver justificados por causa de Cristo. A ira de Deus estava apontada para nós. E quando Cristo morre na cruz e nós abraçamos esse sacrifício em fé, ele agora olha para nós e ele vê justificados. A ira dele está apaziguada em relação a nós como filhos de Deus. Nós podemos passar por todas as aflições desse mundo, pior tipo de sofrimento, pior tipo de morte, mas em Cristo nós temos a ausência de condenação. Nós não somos mais condenados, nós estamos firmes. Assim como o cordeiro pascal morto lá no Egito, para trazer paz sobre o povo lá do Egito. Cristo também morreu para trazer paz sobre todos aqueles que colocaram a sua confiança nele. A primeira Páscoa no Egito aponta para a Páscoa em Cristo, Cordeiro Pascal morto. Mas ele também nos lembra que Cristo como Cordeiro, um dia ele vai vir como Cordeiro irado, que vai também condenar aqueles que não se abraçarem com o seu sacrifício. E também traz a lembrança maravilhosa do descanso e livramento eterno, que todo aquele que coloca a sua confiança tem nele. De que lado da moeda você está? Qual é o seu lugar na Páscoa, no sacrifício de Cristo? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelo sacrifício de Cristo. Pai, se tem algum irmão aqui que estava com medo, muitas vezes por causa desse mundo, que eles possam olhar para o Senhor, sabendo que a sua segurança está completa em Cristo. E se alguém também, ó Pai, que não colocou a sua confiança em Cristo ainda, essa manhã, Senhor Deus, é uma manhã de salvação. Hoje, Deus, é um momento para pecadores se dobrarem diante de Ti e abraçarem esse sacrifício do Cordeiro, que tira o pecado do mundo e que salva da eternidade de julgamento. Pai, nos ajude a sermos sempre gratos a Ti. Nos lembre desse sacrifício completo e perfeito do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa lembrança. Agradecemos porque o Senhor mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar e ser o nosso Cordeiro. Nós não tínhamos esse poder, nós não tínhamos esses méritos, só Cristo podia fazer e o fez. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém.